Fala, meu povo, estamos aqui em Brasília e a notícia é maravilhosa. Hoje eu falava com o nosso ministro dos Transportes, Renanzinho, e ele me deu uma notícia muito boa. Foi publicado o edital da duplicação da BR-235, do projeto da duplicação da BR-235 de Aracaju até Itabaiana e da adequação de Itabaiana até Cariri, até a divisa com a Bahia. Uma das 3 obras prioritárias que nós indicamos lá no início da nossa gestão, o presidente Lula, que foi incluída no novo PAC e que agora começa finalmente a sair. Olha, obrigado, Renan, obrigado, presidente Lula. É uma obra importantíssima para a cidade de Itabaiana, para todo o agreste sergipano. Tenho certeza que vai ser uma obra que vai desenvolver cada vez mais o nosso estado. Portanto, muito importante hoje, excelente notícia, publicado o edital do projeto da duplicação. E eu tenho pela linha telefônica para conversar sobre este assunto o superintendente do DENIT, Raufer Luig. Raufer, muito bom dia. Bom dia a todos aí da Ação FM. Vamos falando um pouquinho aí sobre esse assunto, que é um assunto importante, né? E assim, Narciso, o que acontece, né? No estado de Sergipe, o DENIT tem 3 obras no PAC, 3 obras importantes, né? E a publicação desse edital essa semana, do edital de projeto de duplicação, mas não é só a duplicação, tem mais ações previstas no edital. Ele dá o início formal mesmo, a primeira ação efetiva para a gente avançar no terceiro empreendimento do PAC do DENIT aqui em Sergipe, das obras do PAC que o DENIT é responsável aqui em Sergipe. A gente tem que concluir, o primeiro desafio é concluir a duplicação da BR-101 Norte, os serviços estão avançando, nós já entregamos ano passado 5,6 quilômetros, 5,7, agora vamos entregar no mês que vem mais 8 quilômetros, até o final do ano depois mais 3 quilômetros, e aí ao longo de 25 a gente entrega os 25 quilômetros, e aí completa toda a duplicação do trecho norte da BR-101. O trecho sul, como o próprio ministro disse nesse vídeo, a elaboração do anteprojeto está na sua fase final, ou seja, a gente está nos últimos detalhes, já estamos fazendo o anteprojeto de desapropriação, porque a parte de engenharia já está praticamente toda concluída, para aí no início do segundo semestre a gente publicar o edital da obra. Então a nossa expectativa, Narciso, é que ao final desse ano a gente já esteja com a obra da 101 Sul contratada entre Estância e a divisa com o estado da Bahia. E aí é mais um empreendimento importantíssimo, eu julgo, para o estado de Sergipe. Por quê? Porque junto com a duplicação da 101 Sul em Sergipe, também está no PAC a conclusão da duplicação da 101 Norte na Bahia. E aí, nesses próximos anos, concluindo esse empreendimento, a gente vai também, hoje, a gente está lutando para concluir o processo de duplicação entre Maceió e Aracaju, e estamos partindo também, aí sim, para a conclusão da duplicação entre Aracaju e Salvador. Então a gente vai ter uma ligação aí entre as capitais do Nordeste, as litorâneas, muito forte por rodovia duplicada, ou seja, pela BR-101. E o terceiro item do PAC aqui em Sergipe, que foi uma inclusão do novo PAC, não estava previsto nos programas, nem no PAC 1 e nem no PAC 2, mas agora no novo PAC foi incluído, que é a duplicação, o projeto de duplicação da BR-235 entre Aracaju e Itabaiana, mas o projeto que o edital foi publicado essa semana, ele prevê mais, ele prevê algumas coisas interessantes. A primeira delas, Narciso, é que além da duplicação, está previsto um novo layout para a saída aqui de Aracaju, para o acesso e sair da Aracaju. Hoje, para você sair de Aracaju pela BR-235, passando ali para o Nosso Senhora do Socorro, você necessariamente passa por uma via duplicada, é verdade. Mas ela tem apenas 2 faixas indo e 2 faixas voltando. Isso já não é hoje, já não dá conta, já não é o suficiente para comportar o volume de tráfego que chega por ali, principalmente nos horários de pico. Então o projeto prevê
o edital prevê que o projeto ali seja feito, ele coloque uma faixa a mais para cada sentido, então seriam 3 faixas indo e 3 faixas voltando, desde o início aqui em Aracaju até o segundo viaduto de entroncamento com a BR-235, aquele que vai para Itabaiana, passando além de Nossa Senhora do Socorro. Então, só aí nós vamos ter 6 quilômetros de novas vias, ou seja, 3 faixas indo e 3 faixas voltando. Melhora muito o trânsito e coloca Aracaju com um acesso adequado ao tamanho que a cidade tem hoje. Dali, dessa interseção, ali em Nossa Senhora do Socorro, até Itabaiana, o projeto prevê duplicação clássica. O que é duplicação clássica? A gente pega a pista que está lá hoje, que é uma faixa indo, uma voltando, constrói uma paralela do lado, e aí um canteiro central, e aí nós vamos ter 2 faixas indo, 2 faixas voltando, um canteiro central, com acostamento, aquilo que nós chamamos de duplicação clássica. Em Itabaiana, nós vamos ter uma restauração com melhorias na travessia urbana, para a gente poder adequar o novo volume de tráfego que vai chegar ali na cidade com a duplicação à realidade da travessia urbana, e de Itabaiana até a divisa com a Bahia, lá em Carira, nós vamos fazer várias adequações ao longo do trecho, são quase 60 quilômetros de restauração com adequações, que aí nós teremos o piso, o pavimento totalmente revitalizado. Em alguns locais a gente vai implementar terceiras faixas, em outros locais a gente vai colocar novas interseções, melhorar as interseções para que elas fiquem mais adequadas à realidade do trânsito, que vai mudando. O trânsito ali, há 10 anos atrás, ele era totalmente incipiente, hoje ele já ultrapassa 3 mil veículos dia, e a nossa expectativa é que ele continue crescendo aí ao longo dos próximos anos, e esse empreendimento todo, da forma que eu disse agora, é o que está contratado, o projeto está contratado, vai estar contratado no edital que a gente publicou essa semana. Então não é apenas a duplicação entre Aracaju e Itabaiana. Claro, essa é a parte talvez a mais importante do projeto, mas contempla também um novo acesso a Aracaju e as melhorias entre Itabaiana e Carira. Qual o prazo, Halper, para que este projeto, esse estudo fique pronto? Então, a abertura das propostas recebimento e abertura das propostas dia 23 de maio. Aí, mais de 60 dias, o DENIT faz todas as avaliações e define qual vai ser a empresa vencedora, conforme os itens previstos no edital. E, a partir daí, a gente assina o contrato. Então, vamos desenvolver o projeto durante o segundo semestre desse ano, rapidamente, e o primeiro semestre do ano que vem também. E aí, Narciso, essa pergunta foi importante por quê? Porque a ideia é que o projeto vá sendo entregue por lotes. Ele não fique pronto todo de uma vez, e ele vai sendo entregue por lotes. E essa decisão ela é tomada em função do licenciamento ambiental, né? Voltando aqui daquilo que eu falei antes, das 3 etapas, né? A saída de Aracaju, para a gente fazer essa melhoria, a gente não tem maiores complicações envolvendo licenciamento ambiental. Então, dentro desse contexto, essa parte do projeto pode sair primeiro. O final do trecho, entre Itabaiana e Carira, também não tem maiores complicações ambientais, porque não vamos fazer desapropriações, salvo melhor juízo, talvez uma ou outra. Não vamos avançar em nenhuma área de preservação permanente. Então, a gente entende que isso aí também tem condição de sair um pouco mais rápido. Agora, o miolo, que é a duplicação, embora a expectativa do DENIT seja que não vá fazer grandes desapropriações, a gente tem 2,8 quilômetros, se não me falha a memória, de travessia do Parque Nacional. E aí essa é uma questão que a gente precisa discutir com o IBAMA, discutir com o governo do estado de Sergipe, sobre qual será a forma que nós vamos fazer e vamos obter o licenciamento ambiental considerando essa travessia do parque. E aí isso pode demorar um pouco mais, mas a gente está muito otimista de que
ao longo de 2025, isso já esteja vencido e a gente consiga concluir o projeto todo até o final do ano que vem, mas mesmo assim a gente consiga iniciar as obras, porque ele está dividido em lotes, até o final do ano que vem também. Então, vai chegar um momento, lá no segundo semestre do ano que vem, que eu vou estar concluindo o projeto de um trecho e iniciando as obras de outro, se tudo correr como previu o cronograma do DENIT. Agora, Ralf, o custo dessa licitação desse projeto e se já há o custo total da obra só após o projeto, seria isso? E o custo desse projeto, quanto que é? O custo total da obra, a gente tem uma avaliação prévia, mas eu acredito ainda que ela está muito longe de expressar a realidade. A gente imagina que esteja ali entre 500 e 600 milhões de reais a obra toda, né? E o custo do projeto, o valor de referência foi 19 milhões e 800 mil reais para fazer o projeto. A gente espera que tenha um desconto bom na licitação, a gente tem um desconto aí de, no mínimo, uns 20%, a média tem dado 20%, 30% de desconto, então a nossa expectativa é chegar em 12 milhões, 13 milhões de reais o valor desse projeto. Estamos entrevistando aqui no Jornal da Fã o superintendente do DENIT, Ralf Luig. Ele está trazendo detalhes da informação divulgada ontem pelo governador Fábio Mitidieri, que disse que esteve com o ministro Renan Filho e que ele anunciou a licitação do projeto da duplicação da BR-235. O superintendente atualizou também o estágio da obra de duplicação da BR-101. Festival de Colchões Erval das lojas Credmóveis. Toda a linha com colchões de 50% de desconto e é frete grátis. Tem cama box casal com molas ensacadas, base separada do colchão e espuma D65 por apenas R$ 1.190. Colchão Erval com o menor preço do Brasil é na Credmóveis. Acesse o site credmóveis.com e confira as ofertas. Siga Credmóveis nas redes sociais e participe do sorteio de uma cama box da Erval. Restaurante Ô Miguel, picanha argentina, picanha de cordeiro, carne do sol, pirão de leite, surubina brasa, feijoada. Você encontra no restaurante 5 estrelas Ô Miguel. Experiência e qualidade, o nosso lema é tradição. Restaurante Ô Miguel, há mais de 4 décadas servindo a família sergipana. Diz que entrega 3243-1444, 3243-1444. Meu caro Ralf, há alguns meses atrás, uma reunião entre o DENIT, Prefeitura de Aracaju e Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro selou um acordo aí para a questão da iluminação da entrada aqui de Aracaju. Qual o estágio da recuperação desta iluminação? Já foi feita, não foi feita? Tem algum prazo? Informa pra gente. Então, Narciso, nós fizemos uma reunião, foi uma boa reunião e a Prefeitura de Aracaju e de Socorro, Nossa Senhora do Socorro, ambos os prefeitos, eles ficaram de avançar no termo de cooperação técnica para poder concluir e efetivamente realizar esses serviços, né? Eu estive depois com o prefeito de Socorro, conversando sobre o tema. Ele falou que a discussão estava avançando, mas até agora ainda não realizaram. Os serviços, a rodovia ainda está carente de iluminação no trecho ali de Nossa Senhora do Socorro. A expectativa que o DENIT tem é que isso ocorra até julho, porque depois de julho, essas parcerias, esses termos de cooperação, esses convênios, eles não poderão mais ser assinados por conta do processo eleitoral. Então, a nossa expectativa é que isso esteja concluído até o dia 30 de julho. E esse cronograma é o cronograma que está internalizado dentro do DENIT. Para você ter ideia, nós vamos investir agora, no mês de abril, apenas aí nesse segmento, também aglutinando a Oswaldo Aranha, nós vamos investir quase R$1 milhão numa nova sinalização horizontal, para deixar o trecho, que o trecho foi recentemente recuperado, a gente sinalizou provisoriamente, que é a sinalização que existe hoje lá. Nós vamos colocar uma nova sinalização horizontal, uma sinalização definitiva. A gente deve investir quase R$1 milhão nesse segmento para sinalizá-lo adequadamente. E aí o ideal é que essa sinalização ela venha acompanhada também de iluminação. Então, seria ainda mais segurança para o usuário aí desse acesso a Aracaju na BR-235. Então, a gente aguarda que esse serviço ele esteja concluído aí até o dia 30 de julho.
Há muito tempo da sua participação aqui, o nosso ouvinte Carlinhos de Campo do Brito cobrou aquela questão da sinalização no entroncamento ali da BR-235 com a entrada para a cidade de Campo do Brito, Macambira, São Domingos. Eu lembro que entrei em contato com você quando houve aquele último acidente do motoqueiro se chocando com um caminhão e ele acabou indo a óbito. E aí você me mandou as fotos de um quebra-mola lá no local. E o Carlinhos disse, olha, não é nesse trecho que ele está colocando. No trecho que eu estou falando não tem sinalização ainda. É um local que vão acontecer muitos acidentes. O que é que está sendo pensado para aquela região ali, Ralf? Então, não só no Campo do Brito, mas toda a travessia de Itabaiana, vão por partes, né? Campo do Brito primeiro, acesso Campo do Brito. Ali foi feita uma sinalização horizontal com LRVs. O que são LRVs? Linhas de redução de velocidade. Aquela linha transversal à pista que o veículo, quando está passando, ele sente o desconforto, pequeno desconforto, que é para ele atentar que ele está num lugar que ele precisa ter uma atenção um pouco maior, porque há um alto índice de acidentes naquele local. E isso melhorou e reduziu a quantidade de acidentes ali. Já foi uma melhora significativa. A outra questão, realmente, a questão do quebra-mola é num lugar um pouco diferente, mas impacta ali também, porque você acaba reduzindo a velocidade na travessia. E o DENIT assinou, por uma coincidência dessa entrevista, o DENIT assinou um novo contrato, uma empresa que vai instalar os equipamentos de fiscalização eletrônica de velocidade. O contrato foi assinado agora, na segunda-feira, foi publicado, se não me falha a memória, já foi publicado ontem ou anteontem, mas foi assinado na segunda-feira o contrato com essa empresa, e o DENIT vai dar seguimento na implantação de novos equipamentos para fiscalização eletrônica de velocidade. E ali, exatamente ali, está prevista a instalação desse tipo de equipamento, e nós já solicitamos prioridade em Brasília, porque esse é um contrato que é assinado e tocado pelo DENIT em Brasília. Já solicitamos prioridade para que seja instalado um equipamento ali também nessa interseção que dá acesso ao Campo do Brito. Então, nesse contexto, a gente vai fazer melhorias na sinalização horizontal, isso já fizemos, melhorias na sinalização vertical. Importante lembrar que lá em Itabaiana nós instalamos uma série de defensas metálicas. Essas defensas, inclusive, selaram alguns movimentos que a gente chama de movimentos irregulares, que alguns motoristas faziam ali para cruzar a BR. Isso reduziu significativamente o risco de trânsito na travessia urbana ali de Itabaiana. Vamos ampliar a instalação desses equipamentos, vamos colocar o equipamento de fiscalização eletrônica de velocidade, e com isso a gente espera resolver de uma vez por todas essa questão dos acidentes que acontecem ali naquela região. Mas é muito importante a gente lembrar também de algumas coisas, né? Vale lembrar, se você for lá hoje, Narciso, der uma olhada no local, você verifica que existe sinalização, existe a informação que ali tem um cruzamento, existe sinalização orientando uma velocidade regulamentar adequada, e o que há muitas vezes é o descumprimento dessas normas, das normas gerais de trânsito, que acaba levando a óbito algumas pessoas, e pior que isso, né? A imprudência acaba levando a óbito pessoas que não cometeram nenhuma infração, porque elas somente estavam ali naquele momento transitando pela via. Então, e eu recordo, viu, Ralf? Eu recordo que, às vezes, a presença de quebra-molas, por exemplo, não evita que haja algum acidente fatal. Há alguns anos atrás, aqui em Sergipe, houve uma morte na 235, um choque entre dois veículos, porque um deles passou em alta velocidade em um quebra-molas, né, e acabou se chocando com o outro do outro lado da via. Ou seja, não necessariamente a presença de um quebra-molas evitaria um acidente fatal. Entra sempre, e é bom você reforçar isso, foi importante você reforçar, entra sempre também o cuidado que o condutor precisa ter. Ralf Luig, superintendente do DENIT aqui nos estúdios, não, aqui conosco no Jornal da Fã. Tenho 2 ouvintes para interagir contigo. Vamos lá, três ouvintes, então vamos lá. Anota aí, Ralf, para você poder responder aos 3. Bom dia, Narciso Machado, professor aqui de Carmo.
Deus abençoe a todos aí. Então, aí a duplicação dessa de Maruim até Carmópolis e o resto para pegar lá Alagoas. Vocês vai terminar quando essa obra aqui que já vai vir, Maria? Prometeu que ia terminar. Ainda aí não terminaram nada. Tá devagar essa rodovia da morte aqui. Robson aqui de Carmópolis. Bom dia, Narciso Machado e equipe, bom dia a todos. Olha, Narciso, gostaria de pedir aí ao representante do DENIT a instalação de um quebra-mola ou de um pardal ali no sentido, na BR-101, no sentido Aracaju, sul do estado, antes da entrada do Guajará, porque do outro lado, no sentido sul do estado, para Aracaju, já tem um quebra-mola, um pardal, que obriga os veículos a reduzirem a velocidade ali próximo da entrada do Guajará. E também gostaria de pedir a ele que construísse um acesso para que as pessoas que venham do sul, pela BR do sul para Aracaju, possam entrar no Guajará sem precisar fazer o retorno lá naquele viaduto do Parque dos Faróis. Bom dia, Narciso. Bom dia, Narciso Machado. Bom dia aos ouvintes da FAN FM. Narciso, esse PAC aí, que está sendo anunciado aí da duplicação da 235 e extensão até Carira, isso aí é uma obra para 2 pleitos. Primeiro, anunciado essa obra, licitada, aí vai lá para cima, né? Tá? Aí o pleito 2024. E a conclusão é entre 2025 e 2026, para o pleito de 2026. Rapaz, isso aí é uma onda, a nossa gestão, a nossa política, como funciona. Tá louco. Tá bom, amigo? Um abraço, bom dia a todos. O Jonas Almeida pergunta por uma rodovia aqui, mas esta eu acho que não seria responsabilidade do DENIT, e sim estadual, que é a rodovia Itaporanga para Itabaiana. Acho que a gente tratou sobre ela, inclusive, ontem com o Luiz Roberto, mas fique à vontade para confirmar, Halper. E o Valdomiro diz aqui, cadê as grades do Atacadão? Esculhambação na entrada de Aracaju, mortes, perigo de morte todos os dias, cobra aqui o Valdomiro. Narciso, bastante coisa, né? Vamos respondendo aí uma por uma. E vamos falar primeiro da 101 Sul, a questão do radar e do acesso, né? Ali em Guajará. A pergunta dele é pertinente e agora, com a assinatura desse novo contrato, o que nós fizemos, né? Aqui em Sergipe? A gente sugeriu ao DENIT Brasília, solicitou que disponibilizasse mais equipamentos aqui para o Estado. Por quê? Não que a gente vá usar necessariamente, mas que a gente vai estudar a implementação de outros locais que não sejam os locais que já existem, onde eles já estão instalados. Então é possível, inclusive, que a gente contemple a BR-101 Sul, ali onde, esqueci o nome do ouvinte, onde o ouvinte solicita ele acabou não se identificando no áudio, mas o nome dele é o Marcelo. Marcelo, né? Onde o Marcelo pediu. E o Marcelo fala de outra coisa também, ele fala do acesso. Essa questão do acesso a gente precisa estudar um pouco. Por quê? Porque está muito próximo do retorno lá na interseção. E pelas normas do DENIT, a gente não pode ter um acesso com área de aceleração e desaceleração a menos de 1 quilômetro se você já tem uma interseção com retorno permitido. Então, dentro desse contexto, a gente precisa verificar a viabilidade da construção desse acesso ou da melhoria desse acesso, e havendo a possibilidade, eu não vejo por que não fazê-lo. Isso aí eu me comprometo a dar uma estudada tecnicamente para ver o que a gente consegue efetivamente fazer para melhorar o acesso. Na primeira pergunta, se fala sobre a lentidão da obra envolvendo a duplicação da BR-101 Norte. E aconteceu um fato, vou dar um dado aqui, que é um dado relevante, para o sergipano compreender, e às vezes tem coisas que fogem ao nosso controle, fogem ao controle do ser humano, é coisa de Deus. Em fevereiro, vou dar um dado aqui, Marcelo, em fevereiro de 2022, lá na obra, choveu 24 milímetros, guarde esse dado, 24 milímetros.
a obra andou um pouquinho. Em fevereiro do ano passado, choveu 67 milímetros, ou seja, choveu 3 vezes mais. Mas a obra andou bem. Sabe quanto choveu em fevereiro de 2024? Sim. 204 milímetros. Ou seja, choveu quase todo dia lá na obra. Então, a gente perdeu, por assim dizer, toda a produtividade, toda a tração, todo o arranque que a obra podia ter em fevereiro. E isso acabou atrapalhando o desenvolvimento do serviço e só veio a melhorar um pouco o tempo, melhorar no sentido de parar de chover, né? Porque para muitos a chuva é abençoada, como para mim, por exemplo. Mas a gente só teve a oportunidade de trabalhar um pouco mais na segunda quinzena agora do mês de março, o que nos permitiu ter um horizonte de entrega desses 8 quilômetros. Agora, para o final de abril, a gente termina de concretar, a gente começou a concretar no domingo de Páscoa, partes novas da pista, entre o quilômetro 60 e 68, e a expectativa é que a gente termine de concretar agora, no mês de abril, aí cura o concreto, 27 dias para curar, e aí depois da cura do concreto a gente libera, a expectativa é liberar o trecho ainda no final de maio desse ano, mais 8 quilômetros, além dos 5,7 que a gente está entregando. Ato contínuo, a gente vai abrir a nova janela hídrica, ela deve abrir em agosto, ou seja, em agosto a gente tem uma redução da quantidade de chuvas, né? E de agosto a dezembro a gente prepara todo o restante e entrega mais 3 quilômetros. E durante o ano de 2025, tanto na primeira janela hídrica, que vai até abril do ano que vem, e na abertura da segunda janela hídrica, a gente conclui a obra. E esse cronograma realmente atrasou um pouco. O ouvinte tem razão aí quando ele reclama um pouquinho desses passos, mas a justificativa do DENIT é que nesse final de segundo semestre de 23, início do primeiro semestre agora de 24, a gente teve uma ocorrência de precipitação de chuvas muito acima da média histórica aqui para o estado de Sergipe. Então, esse contexto acabou prejudicando um pouco o cronograma, mas a gente está recuperando o cronograma agora. Ele pode aguardar que mês que vem ele vai transitar por mais 8 quilômetros ali de rodovias duplicadas. A terceira pergunta, uma pergunta, ela é muito comum, né? Ela é muito comum de você vincular as intervenções que alguma entidade ou órgão faz com o processo eleitoral. Mas não é cabido aí nesse caso, né? E não é cabido por vários motivos, mas eu vou elencar alguns deles. A 101 Norte, a duplicação da 101 Norte, a duplicação da 101 Sul, elas já estavam previstos no PAC há muito tempo. O que aconteceu foi que, por exemplo, não se deu andamento aí nos últimos anos a essas intervenções. Na 101 Norte até se deu. Então, isso está desvinculado do processo eleitoral. E a questão da 235, ela é muito mais ampla do que fazer um anúncio no ano de 2024. O que aconteceu foi que no ano passado houve uma mobilização muito grande do governo do estado, da bancada federal aqui do estado de Sergipe. Então, saúdo o governador Fábio Mitidieri, saúdo toda a bancada, e nesse caso saúdo em especial o deputado Ícaro de Valmir, porque liderado pelo deputado Ícaro de Valmir, foi criada uma mobilização do Congresso Nacional pela duplicação da BR-235 e o governador solicitou ao ministro Renan Filho a inclusão do projeto da 235 no PAC, e isso foi atendido pelo governo agora no novo PAC, mas em 2023. E aí coloque-se, faz o trabalho técnico para se incorporar a essa obra, aí você tem que pensar primeiro viabilidade, estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental, foi concluído. Você precisa estudar a viabilidade orçamentária, que foi feito no ano passado, e iniciar os trâmites de contratação. Como é que você contrata uma obra? Como é que você faz uma obra? Primeiro você elabora o projeto, depois você faz a obra. Então a gente entrou agora na primeira fase, que é a fase da elaboração do projeto. E eleição que a cada 2 anos tem. Se a gente for discutir
só pode iniciar um processo no ano que não tem eleição, então nós só vamos começar a fazer obra, começar a fazer projeto nos anos ímpares aqui no Brasil. E a gente não pode esperar. A gente tem que tocar o serviço dentro do cronograma técnico. Ele não pode obedecer o tempo político, ele tem que obedecer o tempo técnico. O tempo técnico foi que o edital de projeto fosse lançado agora, em abril de 2024, é isso que nós estamos fazendo. Perfeito, meu caro Ralf. Eu tenho mais um ouvinte aqui, mais dois ouvintes para interagir contigo. Peço só mais um pouquinho de sua paciência para liberar você aí para cuidar da criançada. Você tem vontade de morar em um condomínio fechado de casa? Então preste atenção para esta oportunidade de viver o lado bom da vida no Barra Garden. São casas prontas de 2 ou 3 quartos com suíte. Não é terreno para construir depois da entrega. É casa pronta para você mudar e morar mesmo. Em um condomínio fechado, pertinho da praia, com mais de 20 itens de lazer e a qualidade séria na área mais valorizada da Barra dos Coqueiros. Barra Garden, pronto para viver o lado bom da vida. Construção e incorporação Celo. Informações 79998899693. Para que ficar esperando a restituição do imposto de renda? Se você pode antecipar com o Banese e ter acesso ao dinheiro hoje mesmo. Clientes correntistas do banco que indicaram o Banese como agente restituidor na declaração do imposto de renda 2024 podem antecipar até 80% do valor a restituir. Solicite agora mesmo no aplicativo Internet Bank, agências e pontos Banese e tenha o dinheiro na mão antes do prazo da Receita Federal. É fácil e sem burocracia. Esta modalidade de crédito está sujeita a análise e aprovação. Põe o ouvinte no ar. Bom dia, Narciso. Bom dia a todos os ouvintes. Narciso, quem está falando aqui é Edinaldo, Parolândia. Pergunte ao supervisor, o diretor aí do DENIT, essa prioridade para Itabaiana. Enquanto isso, você tem a BR-101 Sul, depois de Estância, com divisa até a Bahia, até o Loreto ali, depois de... próximo a Jandaíra, Entre Rios, só tem uma pista só, entendeu? Um tráfego intenso de caminhões. Você vem duplicar de Aracaju até a Estância. Depois de Estância você vira uma pista só. Umbaúba você trava toda ali. Cristinápolis você trava Cristinápolis. E já não terminaram nem a parte norte da 101. Nem tem projeto para 101 Sul. E já estão pensando na 235 para Itabaiana. Aí atirar para todos os lados, viu? Bom dia para todos. O Helder Santos diz aqui, qual a situação dos donos de bares, restaurantes e pousadas nas áreas da ponto de Propriar Colégio? Serão mesmo obrigados a saírem da região que comercializam há quase 30 anos? Pergunta o Helder Santos. E na mesma linha do ouvinte anterior, que acabou também não... Ele se identificou? Não, acabei não percebendo o nome dele. O Joilton Teles, na transmissão aqui pelo YouTube, ele diz o seguinte: mais uma obra de duplicação que pode começar antes da conclusão da BR-101. É muito descaso e incompetência da administração pública. A sensação, meu caro Ralf, é que são tantas décadas desta obra se arrastando da BR-101 que o anúncio da 235 cria apreensão na sociedade sergipana. Vamos tocar nesse assunto específico porque ele é importante, né? Eu vou te dar um dado relevante que a gente mediu no DENIT, é que quando você tem obras de grande impacto, entre você tomar a decisão de fazer a obra e efetivamente concluí-la, você tem aí que passar por várias fases, né? E isso dura, em média, em torno de 6 anos. Então, você tomou a decisão de duplicar a BR-235. Vou citar um exemplo aqui, né? E se tomou a decisão no ano passado. Então, nós estamos falando de 2023. 2024 se publica o edital do projeto. 2025 se conclui o projeto e se faz o licenciamento ambiental e se inicia a obra. Só que a obra, ela se inicia onde não tem... onde já tem condições ambientais para isso. Então, durante o ano de 25 e 26, você desenrola a obra num pedaço e no outro pedaço você tem que continuar resolvendo a questão do licenciamento ambiental. Em 2027, você libera o trecho do licenciamento ambiental que estava mais ou menos complicado. E inicia a obra ali. Acaba ela em 28. Então, olha o planejamento que nós estamos fazendo. São 106 quilômetros de intervenções. Ao longo de 6 anos, de 5, 6 anos, esses 106 quilômetros vão passar por intervenções de adequação, de duplicação, de construção de viaduto e resolver as questões dentro de um planejamento adequado.
E a gente trabalha com esse horizonte, né? Você não vai começar e acabar a obra não se faz de um dia para o outro, né? Esse é o primeiro passo. Segundo passo, questão da BR-101 Norte, que nós temos aí pelo menos uns 20 anos aí de discussão e início dos serviços de duplicação, em torno de 20 anos, e as obras ainda não acabaram, né? Na realidade, 19 anos, foi 2005 que isso começou, né? A 101 Nordeste começou a ser duplicada. Então, dentro desse contexto, diferentemente do que o DENIT atua hoje, em tempos idos, eu estou falando que o Estado era servidor do DENIT nessa época também, sempre existiu uma condição muito diferente na elaboração dos projetos que não previam, por exemplo, Narciso, aquilo que nós chamamos de interferências externas ou ocorrências externas não previstas. Tipo, instalação de gasoduto, instalação de duto d'água, fibra ótica, telefonia, energia elétrica, ocupação irregular da faixa de domínio, desapropriações que têm que ser feitas. Todos esses procedimentos, eles precisam ser vencidos antes da gente fazer a obra. Para você ter ideia, nesses 25 quilômetros que a gente está duplicando agora, no ano de 2021 e 2022, o DENIT teve que resolver 80 itens desse para poder mexer no trecho. 80. Em 25 quilômetros, a gente teve 80 intervenções externas que a gente precisou de resolver. Envolver tudo isso que eu estou falando. Rede de energia elétrica, precisou de decisão judicial, tubulação a parte de saneamento básico, precisou de decisão judicial, invasão da faixa de domínio, que precisou de decisão judicial. Perfeito. E a gente foi liberando os trechos. Ao longo de 22 e 23, fomos executando. Vamos continuar executando em 24 e concluir a obra em 25. É claro que é muito mais tempo do que a gente queria, mas o planejamento para a conclusão dessa obra está todo pronto. A incorporação financeira, orçamentária e financeira para a conclusão dessa obra está garantida, porque a obra está no pacto. E aí, se a gente for esperar concluir uma obra para começar outra, o que acontece? A gente fica um hiato de tempo, o DENIT fica um hiato de tempo sem fazer, digamos assim, aos olhos do usuário, sem fazer nada. Ao passo que a gente precisa trabalhar. Como está tocando uma obra, vamos partir para o planejamento da outra. Então, hoje há uma estrutura, o DENIT se profissionalizou ao longo dos últimos 15 anos aí, bastante nesse sentido, para melhorar o planejamento e execução do serviço. Mas uma coisa eu concordo com ele, não adianta também abrir muitas frentes de serviço ao mesmo tempo, porque você acaba, digamos assim, perdendo um pouco o foco. É por isso que aqui nós temos 3 empreendimentos e não vamos fugir deles. São 3 grandes obras. É a conclusão da BR-101 Norte, iniciar as obras da 101 Sul e elaborar o projeto e iniciar as obras de duplicação da 235. Esse é o horizonte que a gente tem nos próximos 3 anos. Veja, eu estou dizendo, vou repetir. Qual é o horizonte dos próximos 2, 3 anos? É concluir a 101 Norte, iniciar, eu não falei concluir, iniciar a duplicação da 101 Sul e iniciar a duplicação da 235, porque o horizonte de obra é maior do que a gestão, que termina no ano 2026, mas o planejamento não pode, eu vou repetir isso, ele não pode obedecer apenas ao tempo político, ele precisa obedecer ao tempo técnico também. Perfeito. Rapidamente, a questão dos comerciantes de propriedade. Tem um outro ouvinte que queria uma orientação com relação a multas aqui. Eu vou pedir que você seja bem objetivo com os dois, porque eu estou com o tempo estourado. Vamos lá, meu caro Wendel Lessa. Só um minutinho, Ralf. Só um minutinho para você já falar sobre os dois. Vamos lá. Assis Machado, bom dia. Pergunta aí ao diretor do DENIT aí, que eu peguei uma multa ali próxima à Polícia Rodoviária Federal, né? Aí o carro tá no nome da minha empresa. E eu não fui no DENIT, né? Aí chegou outra multa em cima da multa que eu peguei naquele radar. Isso é certo? Pergunta ele, por favor, aí. Fica à vontade, Ralf, rapidamente. Vamos lá, a questão de expropriar é muito simples. A gente já se reuniu com os comerciantes, o DENIT firmou um pacto com os comerciantes
de avançar administrativamente na solução daquele problema, e eu creio que nós não teremos maiores intercorrências ali no curto prazo. Então, isso vai avançando, é uma discussão que precisa avançar para que a gente chegue no melhor denominador comum, mas, por enquanto, eles não vão precisar sair de lá. Muito pelo contrário. A gente está discutindo DENIT, SPU e comerciantes. Sobre a questão da multa, eu solicito que ele entre na página do DENIT, vá no item, página do DENIT na internet, www.denit.gov.br. Lá tem, na barra lá da esquerda, ele vai ver lá serviços de infraestrutura rodoviária, clica lá que ele vai ver multas, e lá em multas ele tem um contato, e lá no contato ele pode tirar essas dúvidas dele a respeito dessas 2 multas ou uma multa só. Aí a gente tem que ver o que aconteceu com ele. Perfeito. Meu caro Ralfer, quero mandar aqui um abraço para o querido amigo jornalista Keiser, lá de Maruim. Ele está com uma queixa aqui com relação à entrada ali do Maruim. Eu vou mandar para você o áudio, você manda para a gente a resposta e a gente encaminha aí para o Keiser, porque eu estou com o tempo estourado, não consigo mais colocar a participação do povo. Ralfer Luig, superintendente do DENIT, muito obrigado pelos esclarecimentos aqui no Jornal da Fã. Eu aqui agradeço e estou sempre à disposição, meu amigo. Um abraço. Saudações vascaínas. Um abraço, meu caro Ralfer Luig, superintendente do DENIT aqui de Sergipe.